Olá, pessoal! Na nossa videoaula de hoje, desse horário, nós vamos trabalhar com a parte de inequações da apostila. Lembrando que nós estamos na apostila volume 3. Aí eu vou mostrar para vocês que é o capítulo 6, né? Aqui, ó, eu falando de estudo de sinal, na página... Aqui, página 45, começa inequações do segundo grau. E essa parte é extremamente importante, porque primeiro a gente vê as inequações, depois nós vamos falar da inequação produto e da inequação quociente. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Inequações. Eu prefiro explicar esse daqui, porque normalmente eu começo explicando a teoria e depois venho com exercícios. Mas acaba ficando mais fácil em inequações explicar com os exercícios. Os exercícios estão na página 46 e tá aqui, ó, do exercício 7 ao 12. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, resolva as inequações. Quando que eu tenho uma inequação? Você tem uma inequação é quando ou você tem um sinal do menor ou do maior, às vezes do menor igual aqui embaixo ou maior igual. Então, aí você tem uma inequação. Quando você tem apenas o igual, a gente chama de equação. E aqui nós vamos trabalhar, vou até anotar na minha folha aqui, com as chamadas inequações do segundo grau. Né? Por exemplo, nesse exercício 7 aqui, ó, na letra A, nós temos uma inequação devido à desigualdade, é um sinal de menor do segundo grau, né? Então, nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Ah, mas como é que eu resolvo isso? Primeiro passo para você resolver qualquer inequação do segundo grau, você vai igualar essa inequação a zero, vai transformá-la numa equação para encontrar os valores de x, que é o x' e x duas linhas. Então, aqui, como é que eu faço? Vou jogar na fórmula de Bhaskara, né? Primeiro, delta, eu vou achar pelo b ao quadrado menos 4ac, né? O delta pode ir direto, gente, eu só colocar a fórmula aqui, vou colocar só nessa primeira pra gente relembrar, mas pode ir direto. Então, b é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que acompanha x ao quadrado, que é 1 vezes c, que é 3. Então, vai ficar, ó, menos 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. Então, nós vamos encontrar o delta igual a 4. Depois, eu vou buscar os valores de x, ó. Menos b, lembrando da fórmula de Bhaskara, é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui vai ficar, ó, menos o b, que no caso é menos 4, né? Vai ficar mais 4, mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, nós vamos encontrar o x' e o x duas linhas. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, são os dois valores de x. Então, até agora, gente, nada de novo. Nós apenas transformamos uma equação e achamos os valores de x. É a partir de agora que muda um pouquinho, que a gente vai passar a entender como é que funciona a inequação. Porque é o seguinte, para você resolver a inequação, você primeiro resolve a equação normal, como nós fizemos, achamos x' e x duas linhas, e depois você vai fazer o estudo do sinal desses valores. Estudo do sinal nós já comentamos em aulas anteriores, ó, vou passar aqui uma reta que vai representar o eixo x. Como eu tenho uma inequação do segundo grau, o gráfico ele é sempre uma parábola. Quando o a é positivo, a parábola é para cima, quando o a é negativo, a parábola é para baixo. Nesse caso, ó, o a é positivo, né? Então, a parábola vai ser voltada para cima e ela vai tocar o eixo x aí, né, nos dois pontos que eu acabei de encontrar, que é 1 e 3. Então, vou colocar aqui, ó, esse vai ser o 1 e esse vai ser o 3. Pelo estudo sinal que nós vimos em aulas anteriores, nós vimos que acima do eixo x, o y é positivo. E abaixo do eixo x, o y é negativo. Lembra a gente falar em estudo sinal? Pronto, depois que eu faço esse esboço, a gente chama de esboço do gráfico na inequação, a gente vai fazer uma análise. O que o exercício me pede? Ele me pede os valores menores do que zero. Então, se ele me pede os valores menores do que zero, ele está me pedindo os valores negativos. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no gráfico e colorir a parte negativa. A parte negativa onde tem o menos aqui. Concorda que é esse pedaço aqui entre 1 e 3? Aí eu monto a solução. Normalmente, toda inequação tem a solução. A solução fica assim, ó. X pertence aos reais, tal que, isso aqui nunca muda, é sempre assim. O x tem que estar no intervalo entre 1 e 3. Então, x é maior do que 1 e menor do que 3. Certo? Então, é assim que eu resolvo uma inequação do segundo grau. Primeiro passo, eu acho x' e x duas linhas, depois ponto gráfico, né? E acho a solução. Então, por isso que eu falei que às vezes é muito mais fácil explicar pelo exercício. Vou pegar a letra B do exercício 7. Vou anotar aqui na folha. Essa aqui é a letra B, ó. Menos x ao quadrado mais 4 maior do que zero. Então, primeiro passo, eu vou igualar a zero e vou transformá-la numa equação. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, porque eu não tenho B. Ah, posso jogar na fórmula de Bhaskara? Pode, mas você pode ir para aquele processo mais rápido.
O 4 positivo, ele passa negativo, não é isso? Multiplico por menos 1 para os dois ficarem positivos. Depois o 2 como expoente, quando eu mudo de membro, ele vira raiz, só que ele vira mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, vai ser mais ou menos 2. É como se eu tivesse achado x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2, né? Ou vice-versa. Então, os valores de x eu já tenho, pronto. Aí eu vou fazer o gráfico aqui. Nesse caso, o a é negativo, então a parábola é para baixo. E ela vai tocar o eixo x nos dois pontos que eu achei. Lembrando que é do menor para o maior na indicação da seta. O primeiro menor, que é menos 2, depois o 2. Pelo estudo do sinal, acima de x eu tenho valores positivos, abaixo de x eu tenho valores negativos. Ó. O que o exercício me pede? Me pede valores maiores do que zero? Ele está me pedindo a parte positiva. Então, eu vou lá no gráfico e vou colorir a parte positiva. A parte positiva é exatamente esse pedacinho aqui entre menos 2 e 2. Então, a solução dessa inequação será x que pertence aos reais, tal que x está no intervalo entre menos 2 e 2, ou seja, maior do que menos 2 e menor do que 2. Certo? Então, assim, é um passo a passo, né, que a gente mostra. Olha a letra C. A letra C é 2x ao quadrado menos x mais 5 maior do que zero. Ó. Então, qual é o primeiro passo? Vou jogar na fórmula de igualar a zero, né? Primeiro eu transformo a inequação numa equação e vou jogar na fórmula de Bhaskara. Quando vocês jogarem aqui na fórmula de Bhaskara, vocês vão ver ó, que o b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 5. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. 1 menos 40 vai dar delta menos 39, ou seja, eu tenho um delta negativo. Se eu tenho um delta negativo, não existe valor de x, ou seja, eu não tenho nem x' e nem x duas linhas. Ah, eu vou parar por aqui? Não. Nós vimos que lá no estudo sinal, mesmo não tendo x' e x duas linhas, eu continuo. A parábola aqui, gente, ela existe. Como o a é positivo, ela é uma parábola voltada para cima, mas como eu não achei valores de x, ela não toca o eixo x, então ela fica assim, ó. Aqui é o eixo x, ela fica flutuando aqui para cima do eixo x, né? Ela não vai encostar o eixo x, porque o gráfico encosta o eixo x nos valores de x' e x duas linhas. Como não tem, ela não encosta. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, se o gráfico ficou totalmente acima do eixo x, qualquer valor dele vai ser sempre positivo, porque ele não atingiu a parte negativa de y. E a pergunta do enunciado, quando a montagem da inequação, ela quer que a gente encontre os valores maiores do que zero, ou seja, os valores positivos. Então, aqui, se vocês observarem, qualquer valor de x aqui vai tornar o y positivo, ó, porque ela está totalmente acima do eixo x. Então, a gente fala que o domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer valor de x. Certo? Então, eu resolvi aqui, gente, o exercício 7, letra A, B e C, para explicar para vocês como é que funcionam as inequações, né? O que é uma inequação? E o processo é esse, ó. Quando eu pego o exercício número 8, ele fala, olha, um número n inteiro e positivo que satisfaz essa inequação, n ao quadrado menos 17n mais 16 maior do que zero, é qual? Então, na verdade, eu tenho que resolver a inequação primeiro. Eu vou fazer o mesmo passo a passo, eu vou igualar a zero e transformá-la numa equação, vou jogar na fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui direto, viu, gente? Mas se vocês jogarem na fórmula de Bhaskara, o delta vai dar 225, o x' e o x duas linhas vai dar 16 e 1. Então, quando eu jogo no gráfico, ó, o a é positivo, né? Então, a parábola é voltada para cima e passa no 1 e no 16. Acima de x, valores positivos, abaixo de x, valores negativos. Como o exercício me pede valores maiores do que zero, ele me pede a parte positiva. Então, a parte positiva é o que está para frente do 16, ou seja, maior do que 16, e para trás do 1, ou seja, menor do que 1, que é onde está o sinal de positivo. Então, na verdade, os valores maiores do que 16 e menores do que 1 fazem com que o y atinja a parte positiva. Os valores entre 1 e 16 fazem com que o y atinja a parte negativa. Mas a pergunta do enunciado é a seguinte, ó. Um número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação, ele tem que ser inteiro e tem que ser positivo. Para ser aqui menor do que 1, aí, na verdade, não vai ser, né, no caso, porque vai ficar parte negativa, vai pegar 1 inteiro, aqui vai ser só o zero, mas ele não é positivo, então vai ter que ser um número para frente do 16, né, maior do que 16. Então, qual
Qual deles será? Será o 2? Não. Será o 7? Não. Será o 16? O 16 não, tem que ser maior que o 16. Vai ser a letra D, ou seja, vai ser 17. Então, aqui é a letra D. Ok? Dá uma olhadinha agora no exercício número 9. Deixa eu pegar outra folha aqui. O 9 fala o seguinte, ó. Considere a seguinte inequação. X ao quadrado menos 2x menos 15 menor ou igual a zero. A inequação é essa. O produto, ou seja, a multiplicação entre os números inteiros negativos que são solução dessa inequação é... Eu vou ter que resolver primeiro para achar a solução. Então, o processo é o mesmo, ó. Eu vou igualar a zero, vou transformá-lo numa equação, vou jogar na fórmula de Bhaskara. O delta, nesse caso, se eu vou fazer aqui direto, vai dar 64. O x' vai dar 5 e o x duas linhas vai dar menos 3. Então, na hora de construir o gráfico, ó, o y é positivo, então nós teremos uma parábola voltada para cima, que vai passar nos dois valores, que é o menos 3 e o 5. Então, de cá será positivo, aqui no meio será negativo. Como ele me pede a solução são valores menores ou iguais a zero, são valores negativos. Então, é um pedacinho compreendido entre menos 3 e 3. Como eu tenho o sinal de igual aqui, gente, a gente coloca uma bolinha fechada aqui, só para indicar que esses elementos fazem parte da solução. Então, na verdade, a minha solução aqui são todos os valores da x que pertencem aos reais, que estão entre menos 3 e 5, incluindo, entendeu? O sinal de igual, depois que eu coloco o igual aqui, o menos 3 e o 5. Só que a pergunta do enunciado é, ó, vamos falar, voltar aqui, ó, o produto, ou seja, a multiplicação entre os números inteiros negativos que são solução da equação. Os números inteiros, quais são os números inteiros negativos que estão entre menos 3 e 5? É o menos 3, o menos 2 e o menos 1. Então, se eu faço a multiplicação desses números, ó, que é o produto, ó, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 1 vai dar 6, ó. Então, o resultado aí será menos 6. Que eu volto aqui nas alternativas, será a letra B. Ok? Então, ó, fiz o 7, 8 e o 9. Agora eu vou deixar para vocês fazerem o 10, o 11 e o 12, que a gente faz a correção na nossa aula ao vivo, né? Vai tirando as dúvidas, ó, 10, 11 e 12. Certinho? Beijinho, até daqui a pouco.